Fala galera maravilhosa, muitíssimo boa noite. A gente vai conversar hoje com o Ricardo sobre foco. Eu quero dar as boas-vindas a Ana Sabatic, a Mili Alves, Mônica Henrique, Aline Fernandes, Tevecino, Eloá, quanta gente maravilhosa. Apertei o botãozinho certo, agora tá uma maravilha, cara. Vamos ver se o Ricardo já chegou aqui no nosso... Deixa eu abaixar o som do outro celular. Pensa numa live transformadora. Pensa numa live que vocês têm que ficar até o final. Aqui, Ricardo. Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu tô pequenininho na tela do... deve ser alguma coisa... Não sei o porquê. Ricardo! Fala, Júnior! Bem-vindo, como é que você tá? Deixa eu baixar o som aqui do outro celular, porque hoje a gente tá chique. Hoje tá mandando para Facebook, YouTube. Ricardo, eu tô muito feliz de estar conversando com você. Você é amigo e parceiro de um irmão meu, que eu vi crescer, evoluir, prosperar, lutar. Ele tem uma família linda e ele te admira demais. Eu comecei, através dele, a ter contato com os seus conteúdos e eu fiquei extremamente encantado. No TikTok, depois no Instagram, e eu tenho aprendido muito com você e a gente vai falar sobre foco, mas antes de mais nada eu queria que você desse aí boa noite para a galera que está assistindo a gente e que você se apresentasse e contasse um pouco do teu trabalho antes da gente começar a falar sobre foco. Pô, Júnior, prazer é todo meu. Também vem através do Júnior, que é uma pessoa que eu também admiro muito e também tenho te acompanhado, porque acho super importante esse trabalho que você tem feito de falar com as pessoas a respeito da criação de filhos, porque isso é o futuro, né, do país, isso é o futuro do mundo. É exatamente isso que vai fortalecer tudo aquilo que a gente acredita que pode ser de bom. Então é um prazer enorme estar aqui, além da admiração que eu tenho por você, tá? Muito obrigado. O meu trabalho é um trabalho de coaching, muito se fala dele, né? Mas é basicamente ajudar as pessoas a chegarem nos objetivos delas. E realmente, se todo mundo soubesse como chegar nos objetivos, seria muito mais legal. As pessoas teriam um sentimento de realização maior, as pessoas teriam um sentimento de felicidade até maior. Então, eu fiz algumas formações de coaching aí, e eu sou um grande estudioso de como funciona a cabeça das pessoas, né? Porque é realmente muito legal você perceber por que algumas pessoas chegam ao sucesso, outras não, algumas conseguem seus objetivos, outras não, outras passam a vida sofrendo e algumas, poxa, parece que tudo que elas tocam dá certo e não é milagre. Tem alguma coisa acontecendo aí, tem alguma ferramenta que algumas pessoas usam e outras não, que dão certo. E o foco, Júnior, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos mais importantes, é uma das coisas mais importantes. Foi um dos teus vídeos que mais fez sucesso no TikTok. Quando eu comentei que eu ia fazer uma live a respeito de foco, várias pessoas falaram para mim, eu não posso perder essa live. Por que é tão difícil a gente focar, manter o nosso foco, Ricardo? Vamos lá. Júnior, é o seguinte, o cérebro não foi desenhado para ser focado. Simplesmente não foi. Tá? Eu vejo isso através dos meus dois bebês. Eles não se focam em nada por mais de 3 segundos. A não ser no TT. No TT eles focam. Meu Deus do céu. É isso, porque é a necessidade mais instintiva que eles têm agora, né? Então, você pensa o seguinte, e eles, só vão, fica sem muita expectativa aí, eles só vão ter foco total quando formar o lobo pré-frontal aqui, com 24 anos, cara. Que é a hora que tá formado totalmente. Nossa, o meu então tá para formar, então, o meu. Você tá pertinho disso. É isso, você tá nada. Que é o responsável por tomada de decisão, por clareza e pensamento e tal. Agora, por que é difícil? O nosso cérebro é desenhado, é como se fosse um scanner para conseguir captar as distrações que acontecem no ambiente. A gente precisava disso, Júnior. Porque senão, tem alguma coisa vindo, um perigo desse lado aqui, tem um perigo vindo desse lado aqui. Se você não tiver esperto para conseguir perceber os perigos que acontecem, cara, vem alguma coisa, vem um dinossauro e te come, entende? Então, historicamente, o cérebro é desenhado para ter um scanner identificador de distração. E é muito fácil, para o pessoal que está na live aí, até para você entender, se a gente ficar em silêncio aqui 5, 10 segundos,
Você ouviu alguma coisa? Você captou alguma coisa na tua casa ainda? Você vê, teoricamente, era para você estar prestando atenção. Já ouviu o barulho da geladeira, minha mãe enrolando um fio de um celular. Pronto. E aí deve ter acontecido isso muito com o pessoal de casa. Muito. 5 segundos. O cérebro é pronto para ficar escaneando as coisas que estão acontecendo. E aí vem distração, Júnior. E a distração é a maior inimiga do foco que tem. Né? Porque, teoricamente, nós deveríamos estar prestando atenção em uma coisa só, mas como o cérebro está o tempo todo escaneando distração, é difícil para todo mundo. É para você, é para mim. O bom é que tem solução, né? Mas que é uma coisa super difícil, nós não somos treinados para isso, isso é. Tá? Cara, é muito interessante você estar falando tudo isso, porque eu estou vivendo cada pessoa é um vulcão. O meu está na mais completa erupção. Eu tô com eu sinto que eu estou no melhor momento da minha vida, com tantas coisas novas, maravilhosas acontecendo, meus filhos, profissionalmente, eu tenho conseguido caminhar duramente para realizar um grande sonho que eu tenho. E eu fico pensando, com tanta dificuldade, como que em cada fase, por exemplo, porque a gente tem falado muito para os pais, né? Então eu quero tentar trazer um pouquinho para você tentar me ajudar e também ajudar todos os pais que estão assistindo e os futuros papais e mamães que estão assistindo a live. Quando veio a pandemia, eu fiquei muito preocupado. Era um terror absoluto no celular, na TV, no jornal, na rua, nos vizinhos, nos amigos. E eu falei assim para Carol, a gente vai ter que focar. Ela falou assim, como assim? Eu falei, cara, a gente vai ter que focar. A gente não é nada. Isso aqui, se eu morrer aqui agora, é a mesma coisa. O Júlio vivo e o Júlio morto é igualzinho. O que muda é a energia. O que faz a gente estar vivo é a energia. E eu acredito profundamente na capacidade que a energia tem de mover as nossas vidas. A capacidade que ela tem de construir ou destruir. Né? Somos dois. Exatamente. E aí eu falei, vamos criar uma bolha para que a gente se defenda de tudo que está externo, para que a gente viva apenas o amor, a tranquilidade, a positividade, para que o Dudu continue crescendo na sua barriga e faça a transição dele para esse mundo da melhor maneira possível. O que você acha que trouxe esse foco? Porque esse mesmo exemplo que eu estou usando, que eu tive com a Carol, por que no decorrer da vida a gente perde esse foco? Por exemplo, estou com um problema no trabalho, desci aqui, não dei atenção para o meu filho, não dei atenção para minha mulher, dei uma patada num amigo que estava aqui em casa, meu filho já registrou isso. Por que a gente perde essa noção da importância do que é primordial prioritário para você viver o melhor? Pelo seguinte, nesse caso, muito especificamente, Júnior, você tomou uma decisão consciente. Chegou uma hora, você falou assim, para, não tá. E realmente as pessoas estão passando por uma fase de desequilíbrio emocional muito grande. Por quê? Porque elas não conseguem focar no momento presente. Por que uma pandemia dessa é tão assustadora? Por que ela causa, por exemplo, um aumento de número de depressão? Por que ela deixa as pessoas sem lembrar daquilo que é importante? Porque as pessoas, na maior parte das vezes, Júnior, elas querem focar ou no futuro ou no passado. Então, olha a causa do desespero das pessoas. Elas falam assim, cara, as coisas não vão mais ser como elas eram antes. Provavelmente não vão mesmo, tá? Não sabemos, tá? Então, aquele passado que eu conhecia, ele não existe mais. O jeito que você fazia as coisas, talvez não exista mais. O jeito que eu fazia as coisas, talvez não exista mais. Essa é uma prova. A gente está aqui interagindo, isso aqui deve aumentar muito a maneira como as pessoas se comunicam e tudo mais, certo? Para você que é artista, cara, você deve ter sentido uma mudança gigantesca. Gigantesca. Então, aquele mundo que você conhecia não é mais. E o mundo que nós imaginávamos que ia existir, não é assim? As pessoas falam, 2020 vai ser o ano para arrebentar. Esse é o ano. O país vai sair da crise, as coisas vão começar a acontecer. Não é isso? Isso. Parou tudo de acontecer.
Então, e nós também, o nosso cérebro é péssimo para fazer previsão, Júlio. Mas as pessoas insistem em querer fazer previsões super acertadas para o futuro. Imagina, economistas que têm um monte de ferramenta na mão para prever o que vai acontecer com a economia não conseguem fazer isso em tempos de crise, fora de tempos de crise. Os médicos agora não conseguem fazer isso. Então, isso dá para as pessoas uma insegurança danada. Danada. Você, no teu caso, e eu espero que muita gente, muitos pais tenham tomado essa decisão, você tomou uma decisão consciente. E você atuou em uma das áreas do foco, Júnior, que é controle. Você decidiu assumir o controle. Você falou assim, nós vamos controlar o que entra em casa. Nós vamos controlar as pessoas com quem a gente fala. Nós vamos controlar tempo de TV, que de verdade, se você ficasse assistindo muito as notícias e tal, ninguém sabia nada, mas o cérebro é meio um velcro para a notícia ruim, né? Então, o que os meios de televisão, notícias e tal... cara, o que vende a notícia é ruim, não é? Então, quando eu vejo um cara que nem você fazer o trabalho que você faz, eu acho extraordinário. Porque, cara, a gente tem que conseguir desenvolver essa capacidade do cérebro de se grudar em coisas boas, de fazer, de pôr atenção em coisas boas. Você tomou essa decisão, você assumiu o controle. Tá? Ô, Ricardo, uma coisa interessante quando você estava falando da gente não conseguir descascar uma banana amanhã e não conseguir descascar uma banana ontem. Você só pode descascar uma banana igual eu fiz agora. Agora. Não dá para fazer nada amanhã, nem ontem. E eu acho que o que me ajudou a tomar esse controle foi ter aprendido tanto com o meu primeiro filho, com o José. Porque através do José, eu comecei a perceber o quanto os bebês vivem o aqui, agora. Eles não fazem planejamento, eles não conseguem ficar pensando no amanhã. O que passou agora para eles parece que faz 1000 anos, eles nem lembram mais. E eu falei assim, cara, esse cara tá certo, esse bebê tá certo. Isso aí você vai perceber, Júnior, tá perfeito. Cara. Os bebês são nossos professores, cara. Então eu não consigo, em nada do que eu faço, eu falar assim, nossa, eu sou um pai sábio, eu consigo em casa fazer... Porque, cara, os meus guias são os meus filhos, cara. É isso aí. São os bebês. O pessoal fala que quando nasce o primeiro filho, nasce junto um pai e uma mãe, né? Porque, cara, você não tem a menor noção do que fazer com aquilo e tal. Você vai ver quando o José estiver mais perto de 2 anos e meio, 3, que ele vai começar a falar assim, ontem, uma coisa que aconteceu, sei lá, 2 semanas atrás. E para ele é ontem na cabeça dele. Que barato! Quando você falar assim, uma coisa, eu tenho 2, né? Tenho uma de 6 e uma de 3, tá? E aí ela vai falar assim, amanhã a coisa é daqui a 1 ano, mas o Natal do ano passado para ele é ontem. Justamente por causa disso que você está falando, cara, né? Então isso é muito legal. Agora imagina, para os pais, o trabalho que você faz eu acho fantástico, e assim, eu acho da maior importância do mundo, porque do jeito que nós andamos no piloto automático, ter foco é mais ou menos assim, Júlio. Imagina que todo dia você tem que, sei lá, pegar 1 hora de estrada para uma cidade, se você mora em São Paulo, sei lá, você vai para Sorocaba, se alguém está aí, tem o pessoal do Brasil todo, né? Você está no Rio, você precisa ir para Angra dos Reis, sei lá, 1 hora de viagem. Você tem que fazer isso todos os dias. Vai chegar uma hora que você vai perceber assim, cara, eu fiz a viagem e nem percebi. A hora que eu vi, eu já tinha chego. Já aconteceu com você, Júlio? Já. Muitas vezes. Já. E isso é piloto automático, tá? Agora, se o teu cérebro é capaz de fazer isso em 1 hora, olha que coisa assustadora. Ele é capaz de fazer isso a vida inteira. E aí você já ouviu das pessoas aquele sentimento que chegou lá no fim da vida e fala assim, cara, a minha vida passou e eu nem vi a vida passar. Os meus filhos cresceram e eu nem vi meus filhos crescerem. E você já vai ter essa sensação de qualquer jeito, tá? Ontem eu estava com a mais velha, mas ela tem 6, ela parece uma mocinha já. Os interesses são outros, as coisas que ela quer fazer são outras. Aquele negócio de pai, já vai diminuindo um pouquinho, sabe? Cara, vai passar rápido. Agora, você imagina se a tua cabeça estiver no momento presente ou se a tua cabeça estiver no passado e você não consegue viver realmente o que devia viver com o teu filho, com os teus filhos, com os dois.
Você não Cara, o consegue que você realmente está ver as falando, coisas eu ouço acontecendo. todos os dias as pessoas comentando, cara. Pois é. Eu vejo e vivencio muito isso, é muito legal isso que você está falando. Ô, Ricardo, você conhece muitos empresários, muitas pessoas que buscam o teu conhecimento para dar uma turbinada na carreira, né? Para conseguir atingir algumas metas profissionais, homens ambiciosos em busca de cada vez mais aumentar a tua renda, porque acredita de alguma forma que é insuficiente o que está ganhando para gerir todos os desejos, os sonhos e as vontades que eles têm. Muitos deles dizem que o que motiva eles é a própria família, o que é estranho em muitos momentos, porque a maioria corre tanto em busca de trabalho que nunca vê o filho em casa e quando vê não tem disposição, está tão estressado, ou só vê o filho dormindo, quando sai é cedo, o filho não acordou. Tem várias bagunças no que tange a profissão e a vida pessoal. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, o que eu percebi por que as pessoas buscam tanto e investem tanto para turbinar o teu lado, para turbinar o lado profissional, sendo que o que sustenta qualquer profissional é a família. Por exemplo, se você tem um lar destruído, você acha que você vai conseguir ter QI emocional para lidar com aquele colega teu que quer te passar uma rasteira no trabalho? Não. Se você só está fazendo caca lá na tua casa, deixou tua esposa chateada, com uma lágrima escorrendo, e foi trabalhar, você acha que você vai estar no auge da tua criatividade, brilhando, solar no trabalho, inventivo? Você não vai conseguir. Eu acredito que o lar, a família, a casa, a relação com a mulher, seja lá com o homem e com os filhos, é a coisa mais poderosa que pode fazer um homem crescer profissionalmente. E para isso ele tem que ter o foco, na minha opinião, principal na família e depois no trabalho. Isso tá certo ou tá errado, cara? Júlio, eu acho assim, a família a base de qualquer coisa na sociedade também. Super acredito nisso. Mas é uma coisa, ó, eu acredito muito, tem uma das minhas formações que eu fiz, que talvez você conheça, que é com o Paulo Vieira, da Febracis, que fala assim, a vida, nós somos seres integrais sistêmicos. Então, todas as áreas impactam umas às outras. Todas as áreas impactam. Então, a tua saúde vai impactar na tua família, o teu profissional vai impactar no teu financeiro, o espiritual vai impactar muito em tudo aquilo que você busca, né? A tua relação com algo maior que você acredite vai impactar muito. Então, eu acredito muito que nós devemos andar bem, de maneira extraordinária, em todas as áreas. Então, uma parte da resposta é sim, claro, se você não tem uma família, se a tua parte conjugal, se o teu relacionamento com teus filhos, se o teu relacionamento com teus parentes, com teus pais, você não prestar o respeito devido aos seus pais, não ter aquela comunicação, aquele diálogo, sim, isso tudo vai impactar, tá? Mas também eu vejo muito no dia a dia de empresários, por exemplo, o cara ter problemas na família porque no profissional ele não está bem. E apesar de ter todo o resguardo da família, de ter todo o apoio de esposas compreensivas, de ter filhos bacanas e de dar atenção, ele não consegue se sentir pleno porque sente que não está dando atenção àquela área da vida, que não está tendo sucesso naquela área da vida. Então, eu acho assim, nós temos um potencial para ter tudo, para ter tudo. Acontece que tem um negócio, Ju, chamado crença, que é o seguinte, quando você cresceu na tua vida, você cresceu escutando que você precisava ser bem-sucedido na família, ou você cresceu e foi formado mais acreditando que tinha que ser um cara de sucesso? Qual dos dois você ouviu mais? Então, no meu caso, é um caso meio diferente. O Júnior que está aí com você, ele sabe muito bem. O meu pai, ele nunca desenhou isso de maneira clara. A única coisa que ele queria sempre é que eu fosse feliz. E que seja lá o que eu decidisse fazer, que eu desse o meu melhor. Tipo, ótimo. Era a única... Você considera o teu pai uma regra ou uma exceção? Uma exceção. Pois é. Por isso que você é esse cara que acredita tanto nisso. E aí, quando você me pergunta os empresários, são caras que ouviram um negócio totalmente diferente. Eu falo duas coisas principais para as minhas filhas. Desde que elas são bebês. Olha,
De verdade, o que você tem é que ser feliz e saudável. Cara, faça o que você quiser para ser feliz. Vocês prometem que vocês vão fazer o que vocês quiserem para ser felizes? E aí, o nosso papel é identificar o Ricardo, potencial. espera só um pouquinho, porque tá uma barulheira lascada aqui no outro celular, na nossa... Ah, peraí, acho que eu resolvi. Tem uma distração. Resolvi. Tá um barulhão aqui, cara, no outro celular. Eu não sei se tá com alguma interferência, mas beleza. Você falou para suas filhas... Não, eu falo para elas sempre, você tem que ser feliz e saudável. Todo o resto, não é o que importa tanto. Então vai ser feliz, que é mais ou menos o que o teu pai falou, percebe? Agora, as crenças que as pessoas vão desenvolver, a programação da sociedade não é essa, Júlio. A programação da sociedade... E uma coisa... Você passa 15 anos numa escola que fala que você tem que superar outros. Que fala que você tem que ser o melhor na tua área. Não que você tem que dar o seu melhor. Você faz uma prova que já te estimula a competir e você ser melhor que outros. Não você ser o seu melhor. Isso que o teu pai falou é uma exceção e eu acho maravilhoso. E o resultado está aí. Não à toa. E uma coisa, Ricardo, que você falou e que me chamou muito a atenção é você falar de qual é o teu sentimento no final da vida. O que eu acho interessante é que, assim, todos os dias quando a gente vai dormir é o final da vida. Ou você aproveitou aquele dia, ou você perdeu. Você chegou no final do teu dia, é o final da tua vida. O que você fez, né? E o que eu fico pensando é assim, me chamou muita atenção o nosso tema foco, né? Quando eu entendi perfeitamente o que você falou, da gente conseguir desenvolver todas as áreas muito bem desenvolvidas da nossa vida, todas elas estão conectadas e tal. Mas eu acho que se o foco principal ele não tiver muito claro, o cara, com toda certeza, ele vai chegar no final da vida dele e ele vai sentir falta de alguma coisa. Porque, por exemplo, né? Vai chegar frustrado, cara. Sim. Vai chegar frustrado. Eu brinco muito assim, né? Muitos homens adoecem com 65 anos de idade. Porque eles estão velhos? Não. É porque a empresa mandou embora, é porque depois que ele foi mandado embora, ele percebeu que ele não consegue mais nenhum outro trabalho, ele se dá conta que ele foi usado a vida inteira, ele se deu conta que ele passou sendo honesto e não aceitando bola, coisinha dos caras, e que ele foi honesto, e que de repente os caras, tchau, como se ele não tivesse nenhuma espécie de valor. Nada, né? Ele simplesmente teve um problema de saúde, ou ele alcançou uma certa idade e tchau. Então, por isso que eu falo, eu acho que o que eu sinto, né, dentro disso que você falou, que talvez eu tenha sido uma exceção, eu acho que tem que ter um motor que move a gente, para que a gente tenha o nosso equilíbrio na rua, para que a gente consiga praticar bem o esporte. Eu acho que é a casa. Se a casa não tiver, maluco, em harmonia, alinhada, eu acho que o cara, bicho, ele nunca... Porque você consegue fazer o oposto, né? Você consegue não estar bem no serviço. Se você está bem em casa, a casa vai transformar o serviço, mas o contrário não acontece. O serviço, né, nunca vai transformar a tua casa. Porque se você não for competente em casa... Mas olha que coisa legal você está falando, Júnior. É o seguinte... Isso é uma outra área de foco que chama-se clareza. Clareza. Tá? Você tem bem claro aquilo que você quer. Nesse caso que você descreveu aí, tem gente que adoece com 65 anos. O que faltou? Acabou o objetivo. Acabou o objetivo na vida, Júlio. Acabou para onde ir, cara. O que eu faço agora? Eu fui criado para... Fala assim, que na maior parte das vezes nós somos criados para nascer, crescer, estudar, arrumar um emprego, reproduzir, morrer. Acabou. A vida para a maioria das pessoas é isso. Cara, você tem que crescer para arrumar um emprego bom, para ter um trabalho legal, arruma uma esposa, um marido, reproduz, e aí, cara, você fez o que tinha que fazer na vida. Acabou. Percebe o que acontece com esse cara de 65 anos? Acabou o emprego. E as pessoas, olha como é a cabeça do ser humano. E isso acontece todo dia. As pessoas estão no trabalho, Júnior, pensando que elas vão almoçar.
Aí ela está almoçando, enquanto ela está almoçando, ela está pensando o que vai acontecer à tarde no trabalho. Aí está no fim do dia, ela está pensando no futebol que ela vai jogar. Quando ela está no futebol, ela está pensando que ela devia estar em casa. A hora que ela está em casa com a esposa e com os filhos, ela está pensando o que vai acontecer no outro dia de manhã. Não é assim A que eu penso gente das nunca pessoas? está no momento presente. Né? Pois é, esse é o maior problema. Entende? E aí, com esse cara, ele passou a vida inteira planejando uma aposentadoria, jogando a vida dele lá para frente, a hora que ele chega lá, e agora? Ele não tem mais aonde pôr nada para frente. Ô, Ricardo, eu acho que eu posso me surpreender, mas eu já tenho um pouco de chão aí de estrada, né? Mas sabe onde que eu coloquei o foco da minha vida? Em significar alguma coisa. Legal, Em, legal. ser, em acreditar que quando eu não estiver aqui, eu signifiquei de alguma forma. E você significa como? Quando você faz coisas que não estão relacionadas a nada material. Quando você deixou um sentimento, quando você transmitiu uma informação, quando você mudou a vida de alguém, quando você fez diferença numa situação de vida ou morte no trânsito, quando você poupou, tá ligado? Claro. E esse meu trabalho, pelo menos, tipo, não é que todo mundo tem que ser assim, mas eu só entendo a minha vida se eu realmente conseguir fazer o bem, tá ligado? E eu peguei essa missão, eu decidi, cada um decide a sua profissão por uma razão. Eu decidi me tornar ator porque eu queria despertar o sorriso nas pessoas. Que Muita legal. gente está, de uma forma um pouco mais ampla, né? Muita gente tem, nossa, não conheci esse seu outro lado, fazendo esses vídeos engraçados. Eu sempre fui assim. Eu era muito novo, eu cresci com meu irmão com uma doença rara chamada distrofia muscular. Eu tinha um belíssimo exemplo em casa dos meus pais com o meu irmão e de outros pais com outros filhos que tinham o mesmo problema, e eu vi o quanto minha família era diferente dos outros, porque a gente vivia o único momento que a gente tinha, que era o agora. Não dava para ficar pensando, mas como vai ficar o José? E uma coisa que eu acho que eu aprendi com os meus pais era assim, como que eu arranco um sorriso dele agora? Como que eu deixo tudo mais leve? Como que eu posso... Então, eu cresci com essa vontade de significar alguma coisa, de conseguir transformar a vida das pessoas de alguma maneira, levando leveza, humor e blá, blá, blá. Foi por isso que eu achei que me tornando ator, isso seria uma belíssima ferramenta. Agora eu descobri que eu também posso lançar essa jornada que eu vou lançar, que isso vai ajudar bastante. Pergunta que eu te faço. Será que todo mundo, esses caras de 65 anos, e eu conheço muitos próximos de mim, será que a maioria desses caras, eles não focaram na coisa errada, no foco errado? Porque se o teu foco for servir uma empresa só para sustentar a casa, quando você perder a empresa, você morreu. Então, aonde que tem que estar esse foco? Então, ó, Que você louco, respondeu. Né, você respondeu, tá? É assim, ó. Deixa eu falar algumas coisas, por exemplo. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Dalai Lama, certo? O cara é um ser espiritualizado, super avançado. Ele falou assim, é porque as pessoas focam no lugar errado. Ele estava numa reunião com um bando de neurocientistas, os melhores do mundo, há quase 30 anos atrás. E ele fez uma pergunta para os caras. Falou assim, ó, vocês focam tanto dinheiro, tanto tempo e energia para estudar a causa das doenças. Vem cá. Por que vocês não estudam a causa ou as causas da felicidade? Ó que pergunta, cara. Nossa! Ó que pergunta, meu. Mano! Aí os caras ficaram olhando um para o outro e falaram, cara, como é que nós, os maiores doutores do mundo, estão lá, recebem uma pergunta dessa, e ele fala, Nossa. E aí eles começaram a estudar. Chegaram em 4 causas de felicidade ou bem-estar. Foco é uma delas, Júnior. Com certeza, cara. Foco é uma delas. Tá? E vê, 47% do tempo, a maioria das pessoas não está prestando atenção no que está fazendo. Está desfocado. Do tempo acordado. Tá? E aí, para o mesmo Dalai Lama, perguntaram uma outra vez, como é que eu acabo com o sofrimento? E agora você vai achar muito legal. Porque foi exatamente isso que vocês com o José fizeram. Tá? Ele falou assim,
Elimine o seu egoísmo. Comece a perceber que tem mais gente em torno de você. Tá merda! Pare Mano! de traçar... Sensacional, né? Pare de traçar... E é exatamente o que você está fazendo agora. Pare de traçar metas só para você. Perceba que você pode ser útil para o outro. Perceba que você... O outro, exatamente. O outro. Ô, Ricardo, não perde porque eu sei que você tem foco, você é mais organizado do que eu. Que eu sou maluco, o artista, você sabe como é que é. Eu sou uma exceção dos artistas, eu sou mais maluquinho, eu perco. Só para eu não perder mesmo. O que você está falando é uma das coisas mais importantes da face da Terra. Por quê? O que eu mais vejo na face da Terra é o conforto, é a delícia de viver o vitimismo. O vitimismo. E, cara, e isso é uma coisa que eu fico completamente inconformado. Por quê? Todas as vezes que você culpa alguém, que você se fragiliza, que você se coloca num lugar, olha como eu estou sofrendo, Tadinha de a vida mim. não é boa para mim. Você está se vitimizando e você está deixando de ser importante para quem está do seu lado. É isso. E sempre tem alguém importante esperando a nossa inspiração, o nosso encorajamento, o nosso exemplo, a nossa força. Imagina, eu fico imaginando, por isso que meus pais foram meus grandes mentores, eu fico imaginando se os meus pais, quando descobriram, como eu olho o José todos os dias e olho eles saudáveis, se eu olhasse como os meus pais olhassem para o meu irmão e falasse assim, Júlio, o seu filho vai viver até os 11 anos de idade, ele não passa disso. Você já imaginou se os meus pais fossem vítimas? Pois é. Meu pai se matasse, minha mãe abandonasse o lar, minha mãe vivesse com depressão, tomando remédio. Não fizeram essa escolha. Eles fizeram a escolha de viver o aqui e agora. O futuro a Deus pertence. Não me importa quanto tempo vai durar, o que importa é o que eu tenho que fazer hoje. E hoje o que eu tenho? Eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho minha casa. Bora viver. Nada de vitimismo. Então, isso é uma coisa importante. E o nosso cérebro, ele é tão traiçoeiro que a gente escorrega e cai num lugar ruim, cara. E a gente é mais fácil. Porque é mais fácil. É menos autorresponsável se fazer. Então, e autorresponsabilidade é uma coisa que as pessoas não têm muito, entende? Elas preferem se vitimizar, porque é mais fácil. Porque se eu falo assim, não sou vítima disso, e eu quero ser vitorioso, eu tenho que começar a trabalhar, né, Júnior? Vamos combinar que dá um trabalho, né? É mais dolorido esse lugar. Nossa. Tem um esforço maior, tem uma energia maior, tem que trabalhar. E você tem que se bancar, né? Lógico. Quando você põe um foco e uma meta, você tem que se bancar. Tem um cara, eu não lembro o nome dele, famoso, ele fala assim, quando eu tô numa esteira, se eu estiver competindo com alguém, se for uma competição, como se fosse um esporte, tem um na esteira e o outro na esteira. Competir quem é que vai chegar mais longe, quem vai durar mais. Ele fala assim, se esse cara não abandonar, eu vou morrer na esteira. Porque eu não vou sair de cima dessa esteira. Então, enquanto esse cara estiver aqui, eu vou estar aqui, né, se for uma competição. E eu vou morrer em cima da esteira. Só que para bancar isso, meu Deus. Então, e aí? É como tudo na vida. Qualquer coisa que você decide fazer é doído. Algumas coisas que você falou. Para bancar esse teu propósito agora. E aí você vê. É duro. Formado nessa família, você fala assim, o que você encontrou, Júnior? Um propósito, cara. Um propósito que não é você. Uma ideia que não é você. Eu trabalho muito com liderança. Eu falo assim, as pessoas não seguem pessoas. As pessoas seguem ideias. E você está trabalhando com uma ideia, Júnior, poderosíssima de transformação. Com uma ideia poderosíssima de realmente dar continuidade. Você quer uma solução para o mundo? Educa seus filhos bem. Educa seus filhos para eles serem quem eles devem ser, para eles serem felizes. E isso que você está falando é muito foda, cara. E eu te dou parabéns porque você inspira as pessoas a esse pensamento que eu vou te falar agora. É por isso que a gente está junto hoje e forever. Porque a gente sempre tem que se unir para levar a mensagem. O que acontece, cara? Tem muita gente que... O vitimismo, ele começa assim... Ai, vamos ser realista. Odeio gente que fala vamos ser realista. Mano, o cara que inventou a energia, o cara que inventou o micro-ondas, o cara que inventou o avião, fala, mano, dobre esse negócio aqui, você vai sair voando. O outro... Caraca, velho, se fosse ser todo mundo realista, não tinha invenção nenhuma, bicho. É isso. Então, a gente estava falando disso agora aqui, antes.
Eu dei um material que depois o Júnior vai te entregar, talvez te sirva, tá? Para esse propósito aí. Tá. E aí, estava lá no começo do material, o André, que está aqui com a gente também, estava lendo, falou que a J.R. Rowling, a do Harry Potter, foi rejeitada 62 vezes. O Steve Jobs, a gente sabe. O cara lá do Ali, da China, foi rejeitado um monte de vezes. O Cafu também. Ele não passava no teste de nenhum. Não passava no teste. Ninguém queria ele. O jogador de futebol. Nosso capitão. O cara disputou 3 finais de Copa do Mundo seguidas. Qualquer inovador, no começo, foi rejeitado. Tá? Porque é esse o negócio. Qual realidade? Vamos ser realistas. Qual realidade? Porque a realidade é a realidade que você faz na tua cabeça. A realidade é a tua percepção. Na tua cabeça, Júlio, na minha, pode ter um mundo muito melhor que esse. Entende? Pode ter, é uma ideia poderosa, pode ter um mundo muito melhor que isso. E nós que queremos liderar uma transformação, é assim, nós somos inconformados. Cara, legal, a realidade do mundo é essa, eu não gosto dela. Eu não me conformo com ela. Não tá bom assim. Não tá legal as pessoas sendo egoístas. Não tá legal as pessoas só quererem cuidar delas. Isso não é bom. E as pessoas, dentro desse ciclo, só sofrem. Então, para que é tudo isso? Percebe? Porque é justamente o que o Dalai estava falando, cuida do outro, e aí a coisa muda. Então, eu acredito muito, a minha ideia mais poderosa é que pode ter um mundo muito melhor do que esse. Para você, também, porque isso é feito através das gerações, isso é feito através dos filhos. Agora, isso só vai acontecer se os nossos filhos também tiverem essa crença. Então, quando você fala assim lá do empresário, cara, Ju, é assim, a gente tem que trabalhar um senso de compreensão também, de compaixão muito grande. Por quê? Porque aqui não é a realidade que ele viu. Aqui não é o jeito que ele aprendeu. Então, tá certo ou errado? Cara, eu não posso falar isso, entende? Porque aquele é o meio que ele cresceu. Aquela é a crença que ele teve. Aquilo é o jeito que ele aprendeu. Então, na cabeça dele, sim, aquilo é a realidade. Que bom para você que teve uma baita experiência dessa, e essa experiência fez você se tornar alguém muito melhor do que você era. E fez você acreditar que se pode, sim, pensar no momento presente, que se pode fazer alguma coisa melhor pelo outro, que transformou você nesse ser que você é. Entende? Para mim, algumas experiências, para o Júnior que está aqui, para o André, para a tua esposa, algumas outras que fizeram com que cada um se tornasse aquilo que devia ser. Entende? Ô, Ricardo, uma outra dúvida que eu tenho, porque isso, nós que não gostamos dessa coisa, vamos ser realistas, que a gente sonha muito, a gente fantasia, a gente tem esse mundo maravilhoso. Eu queria que você falasse uma coisa muito importante para quem está ouvindo agora a gente e está sacando o que está rolando aqui. Por exemplo, eu sonho com uma casa maravilhosa, incrível, e eu quero aquela casa. Como que a gente faz para entender que aquela casa, ela começa com o primeiro tijolo, mano? E depois daquele tijolo, outro tijolo, outro tijolo. Aonde que é esse truquezinho? Da gente idealizar, porque quanto mais você sonha, mais como é que me foge essa palavra? Porque quanto mais sonhador, mais realizador a gente tem que ser. E para ser realizador, a gente tem que entender que é peça por peça. Peça por peça. Tipo, né? Não dá para... eu sonho com não sei o quê. E vai chegar lá como? Não, seu imbecil. Você tem que ir um tijolo atrás do outro, cara. É devagar, é suado, é o sol queimando a pele, velho. Vai suar, vai se estragar inteiro. Vai. Porque as pessoas pensam que a vida é o resultado final, Júnior. E a vida não é o resultado final. A vida é o processo. A vida é o processo, cara. Esse é o lance. Agora, tem uma armadilha aí. Por que as pessoas acham que é tudo tão rápido assim, ó? Que é tudo assim. Principalmente, e aí também não é culpa deles, tá, Júnior? Não é culpa deles. O pessoal fala da geração dos millennials, né? Que é o pessoal nascido, se não me engano, de 90 para cá, um pouquinho mais, né? 2000, acho. E o pessoal fala, esse pessoal dentro de empresa, por exemplo, e você deve ver na carreira,
O cara quer tudo assim, ó. O cara é ator, ele quer que o próximo sucesso dele já estoure na próxima novela. Entende? O cara acha que se ele trabalhou 2 anos já é muito. Se ele trabalhou 5 anos já é muito. Por quê? Porque ele não está acostumado a viver o processo. Então, deixa eu dar um exemplo. Tem um cara que chama Simon Sinek, muito legal, que ele fala um negócio bacana sobre isso. Fala assim, um cara que nasceu de 2000 para cá, João, ele não sabe o que é processo para nada, mas não é culpa dele. É que assim, quando você estava na escola, você praticava algum esporte? Vários, todos. Vamos lá, qual que você mais gostava? O futebol, mas eu era o pior do mundo, aí eu fui praticar o vôlei, que eu era melhor. Vôlei, eu sempre joguei vôlei, adoro vôlei também. Da hora. Cara, para você ganhar um campeonato, você tinha que ralar, você tomava muita bolada, você tinha que treinar, você tinha que acontecer alguma coisa. Aí, você ganhava uma medalha. Não era assim? Uhum. Beleza. Essa geração de hoje, porque tem algumas teorias aí educacionais, que não importa o que a gente discutir, o cara corre uma maratona, ganha medalha. Faz um desenho, ganha medalha. Faz um cenário, ganha medalha. Todo mundo premia todo mundo a toda hora. Percebe? Então, isso tira um pouquinho esse negócio de você ter que viver o processo, ter que conquistar. Tá? Quando a gente era moleque, eu ia ao cinema. Júnior, eu gosto muito de Star Wars, tá? Não sei se você gosta ou não, mas não importa. Gosto. Cara, eu assisti aquilo. Para você ver o próximo filme, demorava 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. Para você ver a sequência dele, eu lembro que terminou o Retorno de Jedi, que era o terceiro, passou lá na TV do cinema, lá na tela do cinema. Daqui a 11 anos, você vai saber como essa saga começou. Você fala, cara, e a gente tinha que esperar 11 anos. Mano, para você poder beijar uma boca que você amava na boca, você tinha que mandar carta, você tinha que esperar um tempo lascado, né, não? É isso aí. Você tinha que ir na quermesse, purpurina, desenhar no papel laminado, os coração, colar. Isso, exatamente. Eu sou do interior e tinha quermesse. Você tinha que ir na quermesse num dia, esperar a menina, ver se ela olhava para você dar lá. Na outra semana, você pedia o telefone. Na outra semana você telefonava, na outra eu vivi isso. É isso, cara. Agora, o que acontece hoje? Para pedir pizza, você tinha que pegar o telefone, discar, lembra? Cara, só para aquele negócio chegar no fim, era morte. Porque você está morrendo de fome, cara. Meu, aí você fala, cara, quando que eu vou terminar essa ligação? E não acabava nunca. Você tinha que falar com uma pessoa e perguntar do cardápio. Hoje, como é que é? Você quer assistir um filme, cara? Meu, música. Música, eu esperei o CD, eu adorava Legião. Eu lembro de abrir o vinil do Legião, o 2, e esperar o próximo álbum. E você tinha tudo você tem que esperar. Hoje eles não têm que esperar nada. 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 Então não vive o processo. Por quê? Você quer um filme? Você aperta 2 botões e tem o filme. Você quer pedir a pizza? Você aperta 2 botões e a pizza chega meia hora depois da tua casa. Você quer sair com a menina e beijar ela na boca? Cara, você pode faz assim, falar ó. a verdade, entra no Tinder, pode falar. Exato, cara. Entra lá no Tinder. Acabou, meia hora depois você tá com a menina. Ou você tá com o cara, né? No caso da menina, ou não importa. Cara, é isso. Percebe? Então os caras não estão acostumados. Você quer uma música? Tá lá em qualquer catálogo de streaming. Tá lá a música. Percebe? Então, perdeu-se isso de viver o processo. Então, como é que você explica isso? Eu gosto de dar nos meus treinamentos, eu falo assim, eu não conheço ninguém que dormiu num dia, acordou no outro e está lá no topo da montanha e fala assim, meu, como é que eu cheguei aqui? Eu não sei como eu cheguei aqui. Peraí, o que aconteceu? Ninguém de sucesso é assim. Então, essa é uma maneira também de explicar para as pessoas que as coisas precisam ser construídas. E quer saber? É muito melhor que elas sejam construídas. Porque você vai ser a pessoa das experiências que você viveu. Você vai tirar o aprendizado. O que vai fazer você quem você é? Você já deu alguns exemplos, eu poderia dar alguns da minha vida aqui. Você é essa pessoa pelo processo que você viveu. Então, não é o fato de você ter chegado lá. É a pessoa que você precisou se tornar para chegar lá. Percebe? Meu, e uma coisa muito interessante que você está falando, como a vida ela é surpreendente e não adianta premeditar,
né? Porque ela realmente ela é cheia de coisas que a gente não entende muito bem. Eu acredito, enfim, eu tenho também, sempre desenvolvi muito meu lado espiritual também. Eu acredito, sei lá, cara. Mas enfim, o que eu queria te dizer é o seguinte: muitas pessoas elas acabam perdendo, elas focam numa coisa. Se elas não alcançam aquilo, se aquilo não... Mas isso desde a minha época também era assim. O cara foca, só que acho que isso tudo que você está falando, ele ressaltou, né? Então o cara focava num troço. Se ele não alcançava aquilo, ele desistia. E aí, o que eu percebi com a minha carreira, por exemplo, e com outros sonhos que eu acabei realizando e tenho realizado, que sempre que eu mirei um objetivo e eu não desisti, e eu tive que abrir mão de coisa, eu tive que ralar, eu tive que me machucar, eu tive que mandar bala, eu notei que eu podia não alcançar aquele objetivo, mas eu alcançava outro. E aquele que desistiu, ele não alcança nenhum nem outro. Então, a pessoa, quando ela desiste, se você desistir do teu marido, você perdeu o teu marido e outro. Se você desistiu do teu objetivo profissional, você não só perdeu aquele, como você perdeu o outro, porque tudo que você está fazendo é para te tornar melhor para algo que você nem sabe, cara. Exato. Então, tipo, isso é muito louco. E as pessoas geralmente, tipo, eu não consegui tal coisa e mudei, sabe? Tipo, não Porque dava mais. É como se fosse um chip, Júnior. Na tua cabeça tem o chip de persistir. Na cabeça do outro tem o chip de desistir. Então a regra. Mas isso tem a ver com foco, Ricardo. Isso é foco. Aonde você focou? Eu quero focar no que eu quero significar. Eu não quero focar. O objetivo é uma consequência. Mas qual é a minha finalidade na vida? Aquilo que você falou, propósito. Qual é o meu propósito? Porque se você não bater ali, você vai bater do outro lado. E não importa, velho. Se você tiver no propósito. E aí, que as pessoas elas querem, é isso, resultado de curto prazo, tá? Elas não gostam de viver processos. Tipo pastel, né? Dá um pastel aí, tá na... Dá um pastel aí, pronto. E elas têm a ilusão de que elas estão no controle. Nossa, velho. Controle Nossa, é ilusão. elas estão sem controle. Então, nós acreditamos em alguma coisa maior, certo? Cara, existe controle, só não é meu. Existe controle. Acostume-se. Só não é meu. E pronto. Entende? Mas não. Aí se frustra, então, na cabeça da pessoa, o chip que ela tem é desistir. Ela chega lá, não vive processo nenhum, começa, termina, acha que devia estar controlando tudo, tá? E aí se frustra a vida inteira. Se frustra a vida inteira. E vai continuar se frustrando. E querer controlar e querer manipular, eu digo isso porque pai ou relacionamento, meus bebês, minha vida, minha casa, é um ato de egoísmo e covardia muito grande, porque você tira a possibilidade do desenvolvimento de quem está do teu lado e de crescimento e de evolução, né? Lógico. Ela é outro ser, ela não é você. Isso é uma dificuldade para os pais entenderem, você vai perceber aí com o teu trabalho, Ju. Ela não é você. Deixa um pouco mais claro isso, Ricardo. É assim, vem um ser para você. Você tem de presente aí 2 seres maravilhosos. Ele não é você. Ele vai ter que viver as experiências dele. Ele vai ter que viver os processos dele. Ele vai ter que tomar os tombos dele. Ele vai querer manifestar quem ele é, não quem você é. Entende? E aí o grande erro dos pais é o seguinte, o cara se frustrou na vida, aí ele quer colocar no filho aquilo que ele não teve. Né? E muitas das vezes fica repetindo coisas que ele acredita, ficam repetindo experiências que eles tiveram. Não, precisa ser assim porque comigo foi assim. Não. Cara, com você foi assim. É outro mundo, outra vida e é outro ser que está ali. Entende? E isso é uma das maiores, não sei se pode chamar assim, obrigações, deveres. A gente entender isso é a coisa mais importante do mundo, cara. Né? E eu acho que mesmo com o nosso companheiro, com a nossa companheira, não dá pra gente falar assim, ele é meu. Não dá pra falar, o bebê é meu. Não dá pra falar, não dá, cara.
Não dá. Eu acho, E uma eu tenho coisa muito até legal que você receio. está falando, só para deixar um pouco mais claro, até para as pessoas me conhecerem um pouco melhor, assim, da onde que vem minhas maluquices, né? O meu pai falava assim para mim, eu fui fazer teatro. Os amigos dele... Aí você sabe como fala, não tem preconceito. Tem preconceito, meu Deus, como tem preconceito. Com essa coisa do homem, do tipo, fazer teatro, será que o Júlio não sei o quê? E o outro, é o primeiro. 2, ele não vai ter uma profissão, ele vai ser ator. E meu pai era executivo de uma multinacional. Meu pai falou assim, cara, o meu filho vai fazer o que ele quiser, o meu filho vai ser feliz. Aí, uma outra coisa, questão de heterossexualidade, homossexualidade. Os caras chegavam para ele e falavam assim, ô Eduardo, o Júlio aí, nesse meio aí que ele vive, é muito doido, né, cara? Ele falou assim, cara, é que nem o Júlio, porque o Júlio é doido, o Júlio é sem noção, e eu aprendo com ele todo dia. Ele falou, pô, mas e se ele de repente com o... Ele falou, cara, o que importa é o arrepio. Se o meu filho se arrepiar por alguém, cara, ele falou, o meu filho tem que ser feliz. Então, eu estou dizendo isso para que fique marcado para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai vir depois, da importância, da liberdade, da falta de amarras que o meu pai não me deu, amarras que o meu pai não me deu e que proporcionaram que eu tivesse uma vida um pouco mais leve, um pouco mais livre, que eu pudesse respirar. E eu acho que isso, e vendo como bebê, você quer, não faça isso, faça dessa forma, coma desse jeito, não joga comida no chão, não mexe nisso. Cara, calma, respira, deixa o bebê descobrir. Às vezes ele pegou um troço, velho. Às vezes vai quebrar se ele não se machucar, mas deixa ele ver o que acontece. Deixa ele entender o mundo. Vai ficando ali, ó, de ladinho, né? Sentindo o bebê, vai ali dando uma olhada e tal, tal, tal. Porque, cara, o meu grande medo, que é uma das coisas que eu quero sempre levar, é que os bebês, eles nascem perfeitos, cara, completamente perfeitos. A gravidez é muito importante porque eles captam tudo, mas depois que ele nasce, cara, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não fazer, sabe o quê? Pra gente não estragar os filhos, por causa disso que você falou. Vem as frustrações, vem os nossos desejos, nossos egoísmos, as tuas crenças. Tipo, caraca, velho. Isso. E a gente quer que o filho seja uma repetição do filho do vizinho. Então, pai, mãe que está aqui ouvindo, você quer que seu filho seja uma repetição do que você viu na revista? Você quer que seu filho seja uma repetição de qualquer outra coisa barata? Ou você quer que ele seja único no mundo? Então, deixa ele, né, viver, se descobrir e vir com... Porque, mano, do mesmo jeito que não existe uma árvore igual a outra, não existe um bebê igual ao outro. E os caras querem que o bebê seja igual ao bebê. Por exemplo, o José não fala. Não fala uma palavra. Pão é pão. Papai é pá. E eu sei bem o que é isso aí. Mamã. E não sei o quê. Aí vem todo mundo. Ele tá com não sei o quê, ele tá com cachumba, ele tá com catapora, ele tá com diabetes, ele tá com piolho, ele tá com tudo, por isso que ele não fala. E a gente começa a ficar nervoso. E leva num cara, e leva num especialista. Daqui a pouco nós estamos na China, na Islândia, para tentar ver porque que o menino não... Aí a gente, calma. E é da hora porque a gente consegue, sabe, organizar a mente assim. Então, a gente tem que entender, cara, que cada um tem seu tempo de desenvolvimento. Eu não quero que meu filho fale no mesmo tempo que o filho de todo mundo falou. É isso. Eu não quero que ele seja igual a todo mundo. Enquanto ele não está falando, ele está ouvindo mais. Então você, mãe que está em casa, né? Tudo tem uma razão, né? Tudo tem uma razão e um porquê. Tudo. E no desenvolvimento você vai perceber que cada um seja quem precisa ser a coisa mais importante. Agora, se pega isso e junta com o que a maioria dos pais falam, eu espero que os pais que estão aqui também entendam muito bem isso. Quando o pai fala assim, cara, ele vai ser quem ele quiser, porque eu quero que ele seja feliz, isso é uma coisa que os pais falam muito. E a maior prova, eu acho, para os pais, o maior teste, isso é amor incondicional. Isso é amor incondicional. Amor incondicional não é passar uma noite do lado porque o filho está doente. Isso é a parte mais difícil para você? Então, isso é amor incondicional. É fantástico. É você respeitar, né, cara? Porra, sabe o que eu fico vendo? Às vezes eu fico vendo assim, durante esse processo todo,
pessoas olhando de uma maneira preconceituosa para o próprio filho, com vergonha do próprio filho, ou com vergonha, sei lá. Ou uma coisa muito importante, um troço da hora para falar também, né? Fala assim, Júlio, você é um pai legal. Mano, eu só sou um pai legal porque eu tenho um relacionamento legal. Porque se meu relacionamento não fosse legal ao extremo, eu não poderia ter corrido o risco de colocar uma criança nesse mundo. Porque depois que nasce o filho, se teu relacionamento não é filé, você tá lascado. Você, o bebê e a tua mulher. Então tem muita coisa que você tem que prestar atenção antes. E a Carol, cara, que é uma coisa muito legal, eu digo que assim, eu só tô tendo a oportunidade de vivenciar. Você sentiu isso também, Ricardo? A gente só tem a oportunidade de vivenciar a paternidade e exercer assim, essa nossa vocação e desenvolver nossas habilidades e tal, porque a mãe permite. Porque também, se a mãe ficar culpando a gente, porque a gente não faz igual, se a mãe vier com um negócio pré-determinado, porque fica 9 meses dentro da barriga, depois fica 9 meses, 1 ano no peito, se essa mãe não entender que a gente é uma outra pessoa, com limitações, com dificuldades, mas com uma vontade de acertar e viver aquilo. Cara, que difícil, que coisa ruim que já acontece no relacionamento, na vida dos 3. Porque senão fica tendo culpa. A base do negócio é culpa, é acusação. Constrangimento, vergonha. É isso, não é o amor que cada um pode dar. Entende? Que é importante. E a criança, como é que criança aprende? Criança aprende vendo. Não é? E é mesmo, não é com o que você fala, não, é com o que você faz. Lógico. Eu fico beijando a Carol, eu percebi assim, né? É tanto estresse, é pandemia, os boletos, bicho, boleto cai assim, ó. Boleto pra tudo que é lugar e eu naquele negócio doido. Eu falei assim, bicho, faz 4 dias, 3 dias que eu não dou um beijo na Carol. Eu falei, pensa um cara que daqui pra frente eu vou começar a beijar a boca dela a cada 10 segundos, eu vou dar um beijo nela. É isso aí. E tá desse jeito. O que o José começou a fazer? Mãe, foi beijar a boca. Tipo, mamã. Quer dar beijo nela o tempo inteiro, bicho. Na boca. Então, filho, não é nada. Pensa que você vai ficar falando pro bebê. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Mano, quem é você? Ele te copia em tudo. Ele vai copiar em tudo. Até porque nem dá para ser falando. Falando não dá para ser, porque as partes do cérebro que vão entender, é bem lá na frente. É o que eu falei. Com a razão total, com tomada de decisão, com clareza de pensamento, é só com 24 anos. Então, eu acho barato quando pai e mãe põem E uns um pouco mais velho, né, Ricardo? E eu acho barato quando pai e mãe fica dando discurso para a criança, sabe? Fica falando com a criança como se ela tivesse que entender racionalmente. Não vai entender. Vai entender vendo. Vai entender manifestação de amor. Vai entender manifestação de altruísmo. Vai entender que tem que fazer outra coisa pelo coleguinha. Vai entender que o mais importante da vida é ser feliz. E se você não tem um testemunho de felicidade, como é que você vai mostrar isso para alguém? Né? Então, esse é o papel mais importante. Agora, nós estamos numa sociedade que é muito mais, muito mais fácil, muito mais, às vezes, reconhecido falar do que fazer. Né? Em diversos aspectos. E é essa a minha luta, Ricardo. E você é um dos caras que, mesmo com a correria da vida, eu tenho conseguido acompanhar. É que assim, cara, se o tema da nossa live é foco, eu acho que a primeira coisa que todo mundo que está acompanhando a gente, por alguma razão, tem algumas pessoas aqui, outras pessoas vão entrar. Se você está ouvindo isso, tem alguma razão, eu acredito muito nisso. É que a gente primeiro tem que focar aqui. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, ou do seu lado, ou no mundo, você está vivendo. Então, bota o foco que você está vivendo. E se você está vivendo, você só tem uma obrigação e um dever, é ser feliz. E geralmente, pela minha pouca experiência, ou média experiência, nem sempre, ou na maioria das vezes, a nossa felicidade não está em realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades. Está em a gente focar em como eu faço para realizar o sonho dele, o sonho dela, a vontade dele. Isso não, eu não estou querendo dizer que a gente tem que viver pensando nos outros e levando bordoada e não pensando em si. Não, é que o verdadeiro prazer da vida, e é isso que a mensagem que eu quero levar, é quando a gente descobre que a gente pode significar alguma coisa para alguém. É quando a gente descobre que qualquer coisa material na face da Terra não tem importância nenhuma, isso não é herança. Isso não vai fazer você ser infinito. O que faz você ser infinito é o sentimento, é a lembrança,
é a sensação, é o arrepio, é a o marca. Obrigado, velho. É a marca que se deixa no outro, né? É... Então, é isso. É isso. Então, que a gente saiba deixar marcas, não só nos nossos filhos, mas em cada ser que a gente tocar. Né? E essa é uma baita missão. E aí você toma uma decisão dessa e de colocar toda a energia e esforço nisso, no momento presente, essa é a decisão, as coisas mudam muito. Porque onde você focar a partir daí vai expandir. Vai fazer assim na tua vida, na vida de todo mundo. Acho que essa Ricardo, só para finalizar, uma última coisa. Você é um profissional da área. Você é um cara que tomou uma decisão. Você falou assim, cara, vou me profissionalizar em fazer com que as pessoas prosperem em todas as esferas. E é isso que você tem feito. Agora, eu só queria que você finalizasse dizendo a importância que cada um tem de poder conseguir fazer diferença na vida de alguém. Cara, pensa o seguinte, todos dizem que querem um mundo melhor, certo? Pelo menos é o que a gente vê no final do ano, quando tá lá todo mundo cantando, né? Que quer realmente um mundo melhor, que quer realmente levar esperança, que quer realmente mudar. Isso só vai acontecer se realmente a gente conseguir sair desse egoísmo para o qual nós somos preparados e a gente entender que a maior manifestação de utilidade nossa está no outro. Tá em construir um mundo esse melhor. cara é da hora demais, velho. É isso, cara. Isso, mano. Pô, acho que é isso. Encerrou com chave de ouro, velho. Que irado. Nossa, o dom da palavra, né, bichão? Pelo amor de Deus. Cara. Sensacional. Ó, eu quero mandar um beijo gigantesco para todo mundo que veio do Ricardo, que não me conhecia, para a galera minha que foi para ele, que não conhecia ele ainda. Por favor, sigam o Ricardo. Quem for do Ricardo, me segue. Vamos promover, vamos fomentar todas essas coisas que a gente conversou aqui. Eu peço que vocês deixem um comentário, compartilhem a live. Vamos postar, né, Ricardo? Pode postar? Pode, à vontade. Fica gravada também, né? Tá. Então eu vou postar essa live. E eu desejo que vocês continuem tendo uma noite maravilhosa. Ricardo, um beijo, quero te conhecer pessoalmente, mano, quero te dar um abraço. Você lembra vários caras, né? Uma mistura com mais jovem, né? Óbvio. O Tom Hanks com o Zé Roberto, o Wright lá, o técnico da seleção. Mano, você tem um misto de vários caras, cara. Tá bom. São caras bons, então tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Um beijo pra todo mundo da live. Pensa um Valeu, cara que vai jantar agora. Beijo, tchau. Valeu. Tchau.